alegria estar aqui, sempre. Já falei para os irmãos, todas as vezes que eu venho aqui eu vejo algo novo. Isso é muito bom. Fiquei sabendo que nós multiplicamos a igreja, né? Hoje está havendo culto lá em Cascais, olha aí, coisa poderosa. Então, sabe, é impossível multiplicar uma igreja se não for pelo poder de Deus. Isso é prova que o Espírito Santo está agindo neste lugar. E se tem uma coisa que nós sempre temos que buscar, como o pastor Felipe falou, a presença de Deus, valorizar, exultar, celebrar a presença do Senhor. E falando em presença de Deus, eu quero compartilhar algo com você nessa manhã, mas sempre eu quero deixar claro para você o seguinte: Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi para te dar um carro, muito menos uma casa, muito menos um cônjuge, muito menos filhos, dinheiro, saúde. Essas coisas são consequências do propósito pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, todo lugar, sempre que eu estou compartilhando algo, eu começo falando isso. Para quê? Linkar você à eternidade. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar eternidade. Nós nascemos para sermos eternos. Por uma escolha infeliz de Adão e Eva, a mortalidade entrou nas nossas vidas. Não fazia parte, mas entrou. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para que eu e você sejamos eternos. Veio restaurar o propósito eterno de Deus. E nós vamos fazer parte dessa eternidade. Também não é... De vez em quando eu vejo alguns filmes, alguns desenhos e tudo, mostrando assim, a gente lá no céu tocando harpa, sabe, assim, sentado, aquelas nuvenzinhas, parece ser em cima da nuvem, tudo. Amém, isso aí querem fazer, ok. Mas não é para isso. A palavra de Deus fala o que nós vamos fazer lá. E reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos passar uma eternidade reinando. Então, nós estamos sendo preparados, nós somos a igreja, a noiva de Jesus Cristo, vamos casar com o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, e vamos ver toda a eternidade, reinando junto com Cristo. Esse é o alvo. Alguns às vezes pensam que Jesus morreu na cruz do Calvário porque ficou com compaixão de você, está lá no inferno. Não. Tirar você do inferno foi só uma consequência do propósito, porque não tem jeito de você reinar com Cristo no inferno. Então, você foi retirado do inferno quando você crê na obra do Calvário. Para quê? Para reinar com o Senhor para toda a eternidade. Amém? Amém? Nunca perca isso de vista em nome de Jesus, porque você vai se perder. Então, tem pessoas que às vezes se casam e às vezes tem algumas ideias malucas na cabeça do que é um casamento. Essas ideias malucas na cabeça, por que é um casamento? Esse casamento vai ser um fiasco, vai ser um casamento muito ruim, porque a pessoa casou com uma expectativa, mas o casamento serve para outra coisa e agora ele está esperando outro. E aí? Não vai acontecer. A pessoa fica frustrada, ambos ficam frustrados um com o outro. Eu estou aqui para falar de casamento, mas tem um propósito do casamento. Eu e você precisamos entender o propósito que Deus definiu para um casamento. Quando eu aprendo isso, eu caso e sigo esse propósito, as coisas funcionam. Aí você vai ter prazer, você vai ter desfrute, você vai ter alegria. Então é muito importante eu e você saber o final das coisas para a gente se ajustar hoje. Porque se eu não sei qual é o final, e aí, bom, você veio aqui no culto. Qual a razão de você estar aqui? Qual a razão de nós estarmos juntos? Se às vezes na sua cabeça não tiver claro o propósito eterno de Deus para que você esteja aqui, você chega aqui, às vezes você quer ir embora logo. Puxa, está demorando esse culto. Ou senão você chega aqui, fala, não, eu vim aqui para conversar com fulano ou com a fulano. Não, eu vim aqui, aí às vezes vai, aqui como fez, consagrar dízimos e ofertas, você fala, para que isso? Aqui veio para tirar meu dinheiro e tudo. Então, nós precisamos entender o propósito do culto, porque você chega aqui e você desfruta, senão você vai sair frustrado. A mesma coisa é a célula, a mesma coisa dos nossos filhos. Por que nós temos filhos? A Bíblia diz para que nós temos filhos. Mas se o meu propósito, tem gente que tem filho por conta da aposentadoria dele. Ele tem filho, espera que os filhos cresçam e depois ele vai aposentar e os filhos vão sustentá-lo. Então, quer dizer, é um propósito completamente equivocado. A Bíblia não fala sobre isso, porque os pais é que investem na vida dos filhos e não o inverso. Então, aí a pessoa vai ficar frustrada com os filhos, porque depois não acontece isso, aí fica frustrado. Por quê? Porque tem um propósito, tem uma ideia equivocada na cabeça.
Então, eu e você não podemos perder de rumo qual é o sentido, qual é o propósito da nossa vida cristã, que a morte de Jesus na cruz do Calvário restaurou. Amém? Amém? Eu quero ler aqui um texto sobre algo que é muito, mas é muito importante, ainda que talvez as pessoas passam rapidamente por isso. Está em 1 Coríntios, primeiro livro de Coríntios, capítulo 13. Olha o que Paulo fala. Eu vou ler a partir do 9. O versículo que eu quero ler é o 13, mas vamos começar a partir do 9. Paulo, então, escrevendo à igreja de Coríntios, explicando, ensinando essa nova vida. Sabe, eu sempre insisto nisso. Eu e você, Deus nos salvou para nos dar uma nova, uma poderosa, doce, nova vida. Então, não é a vida que eu vivia antes. Se você tentar viver a vida cristã como você vivia antes, você vai ser uma pessoa frustrada. Não precisa aprender como funciona, como vive, como se vive nos céus. E aí, Paulo está explicando isso para os coríntios. E aí ele começa a falar do amor. E aí depois aqui no verso 9 ele fala, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Conhecer, profetizar é falar algo que você ainda não tocou, que vai acontecer. Conhecer é aquilo do hoje, do aqui, do agora. Então ele está falando, olha, em parte nós conhecemos, em parte profetizamos. Então, tem parte da nossa vida, como eu estou falando aqui da eternidade, como que vai ser se reinar com Cristo toda a eternidade? Não sei, só está profetizado. Como que é verdadeiramente isso? A gente não sabe, a gente não conhece isso com todos os detalhes. A palavra de Deus diz que o que Deus preparou para mim, para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ou seja, algo é completamente novo. Tudo isso que eu e você conhecemos não é os céus, vai ser algo completamente novo. Então, isso é a parte que profetizamos. Mas tem uma parte que nós conhecemos, Paulo está falando isso. Aí ele fala, quando, porém, vier o que é perfeito, que é Cristo, na volta de Jesus, então o que é em parte será aniquilado. Aí ele fala, olha, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então Paulo está aqui dando exemplos, falando, olha, uma criança pensa como menino. Eu tenho, meus 4 netos aqui, eu tenho mais 3 lá em São Paulo, são 7. Eu converso com eles, aí eu fico vendo como que é a cabeça deles. Então, eles conhecem parte, eles pensam como menino, e não é como um adulto. E Paulo está falando, ó, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu desejava as coisas de menino. Quando eu me tornei homem, eu desisti das coisas de menino, porque isso agora não me interessa mais, tem coisas mais importantes na minha vida, para a minha vida. E eu estou usando esse exemplo falando, quando Jesus voltar, e nós partimos para a eternidade, essas coisas que eu e você nos preocupamos aqui hoje, com o dinheiro, com o casamento, com os filhos, com a saúde, com o carro, com a casa e tudo, isso passa. E aí nós vamos viver eternamente, algo que a gente imagina, mas não temos condições de conhecer isso. E ele fala, quando Jesus voltar, nós vamos realmente conhecer como vai ser a nossa vida. Porque isso aqui é só um tempo, e é um tempo curto, é o que ele está falando. E aí, ele dá o exemplo de espelho, fala assim, a gente é como um espelho, você vê de forma obscurecida. Para você entender isso, você precisa entender como eram os espelhos da época, 2000 anos atrás. Então não é como o espelho hoje, que você olha e vê a sua imagem ali 100% refletida. Eles pegavam o bronze, polia ele, e você via ali uma imagem que não representava muito você, era mais obscurecida, é o exemplo que está dando. Aí, mas um dia nós vamos conhecer completamente assim como somos conhecidos. Então Deus nos conhece 100%. Mas nós não conhecemos o Senhor, nós não conhecemos o céu, não conhecemos os anjos, nós não conhecemos. Nós vimos as pessoas que estavam aqui com Jesus, os seus discípulos, viram Jesus como homem, mas não viram Jesus como rei. O único que viu isso foi João. Lá em Apocalipse, você dá uma descrição do que é, dele olhando para Jesus, como ele é verdadeiramente. E a Bíblia diz que a visão foi tão poderosa que caiu por terra. Então nós vamos ver Jesus como ele verdadeiramente é, mas mais, nós seremos como ele é. Então isso, futuro, Paulo está falando isso, mas aí ele fala algo aqui muito importante, mas é muito.
E ele fala, agora, pois, depois dele explicar essas coisas, ele fala, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então ele fala, de tudo, né, que nós estamos vivendo, tem três coisas que vão permanecer, que acontece hoje, mas que vai acontecer na eternidade, que nós vamos levar para a eternidade. Então, você não leva seu carro, você não leva nem esse corpo que você tem hoje, que você vai receber um novo corpo. Glória a Deus por isso. Eu fico olhando e falo, Deus do céu, porque depois, quando você tem, assim, 63 anos, você começa, assim, a desistir do seu corpo, porque as coisas não funcionam mais da forma como era, né? Você nem precisa mais de espelho, porque você não tem mais coragem de ficar olhando no espelho. Quando é jovem, você fica lá olhando, tentando arrumar, mas a hora que você chega na meia-idade, você desiste disso rapidamente, porque não tem mais o que se alegrar e ficar olhando para o espelho. Então, passou, acabou. Então, eu não sei porque que eu estou falando isso, mas é o seguinte, então, essas coisas vão passar. Hoje você está preocupado com o seu carro, com a sua casa, isso vai passar. Mas tem algo que existe aqui, que vai permanecer para a eternidade. Ele falou, olha, fica de olho nisso, porque a única coisa que você vai levar são essas três coisas. As outras ficam, mas essas vão. E aí ele fala de três virtudes, que faz parte da minha vida e da sua vida, dessa nova, dessa poderosa, dessa doce, nova vida que o Senhor nos deu, que é a fé, a esperança e o amor. E quando a gente fala sobre esperança, amor, fé, eu e você precisamos entender a importância disso hoje, e a importância disso para a eternidade. Para a eternidade, a gente pode descobrir lá. Mas eu e você precisamos entender isso hoje, para hoje. Eu vou te falar uma coisa, tudo que você precisa nessa vida tem a ver com amor, tem a ver com esperança, tem a ver com fé. Tudo. Deixa eu te explicar. Cada virtude dessa produz algo na sua vida e na minha vida, que é o que nós buscamos. Então, vamos ver aqui a esperança. Esperança, você fala, esperança, é bom ter esperança. Não, você precisa entender o que a esperança produz na sua vida, porque aí você vai valorizá-la mais ainda. Então, esperança produz o que na minha vida? Vou te falar, alegria. Se você tem alguém triste, coloque esperança na vida dessa pessoa, que pode ter certeza que a tristeza vai embora. Então, Deus não me chamou, não te chamou para vivermos uma vida triste. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Todo mundo quer ter alegria, mas como que é que gera alegria na minha vida e na sua vida? Esperança. Inclui esperança na sua vida, que a alegria se estabelece imediatamente. Eu sou pastor, eu atendo muitas pessoas, e às vezes uma boa parte, é raro alguém vir conversar comigo com uma boa notícia. Sempre vem conversar porque tem uma má notícia e ele quer saber por quê. O que é que está acontecendo? Ora comigo. Eu não sei por que e tudo. E às vezes vem muitas pessoas tristes, algumas até muito depressivas. Porque a depressão, é lógico que tem pessoas que têm depressão, tem a ver com o corpo, tem a ver com sei lá, hormônios, sei lá o que, vai no médico, resolve. Mas uma boa parte, e a maioria, a depressão não é fruto de um desequilíbrio do corpo. É fruto de uma tristeza excessiva na vida da pessoa. Ela é triste. E aí, inúmeras vezes, chega alguém depressivo, chega alguém triste, com vontade de morrer, que não quer sair do seu quarto, não quer fazer mais nada na vida. E aí a gente começa a conversar, e aí você anuncia as boas novas do Evangelho, boas novas, boas notícias, que gera esperança na vida da pessoa. E a hora que você ministra esperança, a depressão sai imediatamente da vida da pessoa. Porque ele tem esperança agora, não tinha, mas tem agora. Tem esperança que o casamento pode mudar, tem esperança que os relacionamentos também mudam, tem esperança que ela pode prosperar, tem esperança que ela pode ficar curada, tem esperança, e isso produz o quê? Alegria. Então, quantos aqui querem alegria na sua vida? Fica com a mão levantada, vai, quem quer? Vira para quem está com a mão levantada e fala, encha-se de esperança. E encher-se de esperança, ouça Jesus. Ouça as boas novas. Conversa com o Espírito Santo sobre a sua vida. O que é essa nova vida? Vai encher de esperanças. Eu vejo aqui muitos solteiros. Não sei, eu acho que imagino que a boa parte aí, quase todo mundo quer casar. E alguns, pelo que eu estou vendo, não vai ser muito fácil casar, não. Aí, tá bom.
Mas aí você olha para mim aqui e fala, mas você está casado. Exatamente. Olha para mim e gera esperança na sua vida. Porque, olha minha esposa, fica aí de pé aí. Fica de pé de novo aí. Você não reparou, mas olha aí. Amém. Pode sentar, amém. Então veja, quando você olhar para mim, gera esperança que você pode casar. Eu casei e você? Nós não estamos mais ou menos no mesmo barco. Eu acho que eu estava bem pior do que você. E aí pronto, olha aqui, Deus não deu. Então você olha para cá, gera esperança, você fica alegre. Agora você fica disposto. Agora eu posso casar também. Porque se ele casou, o que dirá eu? Né? Isso é melhor. Então veja, então gera esperança na sua vida. Então tem alguém, você viu alguém, você tem uma doença, alguma coisa, foi lá, os presbíteros oraram e agora está curada. Isso. Então aí você fala, opa, eu também posso ser curado. Isso gera esperança. Essa esperança vai produzir alegria. Não saiba, Deus não te chamou para uma vida triste, mas para uma vida de alegria. Porque o reino de Deus é alegria. O que produz alegria? Esperança. Esperança. Mas aqui, a palavra de Deus, Paulo está falando, tem mais uma segunda coisa. Amor. Amor. Aí, amor é uma palavra que às vezes é assim meio filosófica, né? Alguma coisa assim, aí você olha, é bom, isso é importante. Esse texto quase todo de 1 Coríntios 3 está falando sobre o amor. E aí você fala, esse amor, sei lá, não é para todo mundo, não sei, eu tenho amor, não tenho. Mas amor gera algo na sua vida que você precisa e você quer, você deseja. Chama prazer. Amor produz prazer. Quem não tem prazer é porque está faltando amor. E aí sabe o que acontece? Esse mundo não tem condições. Amor é algo divino, amor é uma pessoa, é Deus. Deus é amor. E como o mundo não tem, ele gera outros tipos de prazer na sua vida que você está buscando. Pode ter certeza absoluta. Se tem algo errado que aconteceu, uma tragédia na sua vida, pode ter certeza, você estava procurando prazer. Está faltando prazer, você foi atrás e acabou quebrando a cara. Às vezes pode ser ter arrumado um casamento só para isso, às vezes você se envolve com algum vício por conta disso, porque está dando prazer. É um prazer falsificado, porque não é um prazer que é consequência de amor, é um prazer que o mundo dá. O mundo não tem condições de oferecer amor para você, porque não tem amor no mundo. Não tem. Amor é uma pessoa, é Deus. Deus é amor. Então, quando eu estou cheio do amor, tem prazer na minha vida. Tem prazer. Se está faltando prazer na sua vida, é porque está faltando amor. Você pega um rapaz aí que está apaixonado por uma moça, você vai conversar com ele, dá vontade de ir embora, porque ele só fala naquela pessoa que está apaixonado. Ele tem prazer em falar aquilo. Aí você fala, já deu. Ele fala, não, mas tem mais, você não conhece ela. Ela é assim, ela é assada. Eu entendi. Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você estava rindo. Não estou rindo porque eu não estou aguentando mais ver você falar nela. Pelo amor de Deus, você é apaixonado. Eu não. Tá bom, continua assim. Porque tem prazer. Tem prazer em falar. Tudo aquilo que você tem prazer, você não para de falar, você deseja aquilo, não é pesado para você. Então, às vezes certa vez alguém falou para mim assim, mas como que você largou sua vida profissional e tudo para ser pastor? Eu falei, eu tenho prazer nisso. É o meu prazer. Eu não tenho problema em ser pastor, não, eu tenho prazer em ser. Então, amor produz prazer. Se você está buscando prazer, então busca o amor. O amor, que é Deus, vai produzir um prazer que jamais vai te fazer mal. Só vai edificar a sua vida. E as pessoas estão à sua volta. Então, veja, alegria e prazer. Quantos aqui querem alegria e prazer? Dá um glória a Deus. Então, você precisa de esperança, de amor. A esperança gera alegria e o amor gera prazer. Mas ele fala de uma terceira coisa, fé. E o que a fé gera? Por que é importante aqui? Então, veja, Deus está preocupado com a sua alegria, com o seu prazer. E o que é que a fé gera? A fé gera poder. Fé gera poder. Então, se uma porta está fechada, você está tentando algo e tudo, o poder de Deus, a sua fé vai gerar poder. Tudo que eu e você buscamos tem a ver com essas três coisas. Ou estamos buscando prazer, estamos buscando alegria, ou estamos buscando poder. É o que eu e você precisamos. Não tem jeito de ter vida cristã sem essas três coisas.
E vão viver toda a eternidade assim. Imagina a nossa eternidade, porque essas três coisas, as outras coisas passam, mas essas permanecem. Então, na eternidade vai permanecer prazer, vai permanecer alegria e vai permanecer o poder, que é tudo aquilo que eu e você estamos buscando para o tempo presente. Quantas pessoas vêm na igreja, quantas pessoas se aproximam do Senhor porque estão buscando poder para ser curado, para casar, para comprar um carro, comprar uma casa, coisas que ele não conseguiu fora, ele vem em Deus tentando buscar isso. Isso é o quê? Poder. Nós queremos e precisamos de poder. Por quê? Tem um poder nesse mundo. Poder do inferno. Existe aí. Mas Deus tem um poder infinitamente maior. Então, quando às vezes eu converso com alguém, pessoa magoada, porque aconteceu tanta coisa na vida da pessoa, teve tanta experiência ruim, dentro de casa, com pais, com amigos, com não sei mais o quê, e tudo, eu falo para a pessoa, você precisa perdoar. Porque você está perdoando não é para salvar o outro, não. Você está perdoando para tirar esse veneno da mágoa de dentro de você que está te matando. Isso aí vai te matar. A pessoa, eu queria, mas não consigo. Está faltando o quê? Poder. Faltando poder na vida da pessoa para ele perdoar. O pastor Felipe estava falando aqui dos nossos frutos, né, aqui na Europa. Então, batizamos aí quase 450 pessoas em um semestre. Eu vou te falar uma coisa. Se você conversar no meio dos pastores da Europa e tudo, eles vão te falar uma coisa. A coisa mais difícil na Europa é batizar pessoas. Mas nós batizamos 450 só esse semestre. Glória a Deus. Agora você está começando a entender. Então isso é poder de Deus. Quem é que convence alguém a mudar de vida? Quem é que convence alguém a abrir mão do mundo e abraçar a eternidade? Só o poder de Deus. Não tem convencimento, não tem palavra humana para você chegar a falar para alguém e convencê-la. E se você convencer, ela é convencida, ela não é convertida. E convencida é o seguinte, você precisa convencer a pessoa todo dia da coisa. Fulano, vamos para o culto. Ah, por que eu tenho que ir no culto? Você tem que convencer ela. Não, o culto é bom para isso, isso, isso. Ah, então hoje eu vou. Aí o próximo domingo tem que convencer ela de novo. Todo domingo você tem que convencer. Por que dá certo? Tem que convencer. Agora vai começar um jejum. Os convencidos têm que convencer, irmãos, tem que jejuar. Para quê? Eu não estou gordo, não. Eu falei, não, o jejum não é para você emagrecer, não. Aí você tem que ficar convencendo a pessoa. Você casa, você tem que convencer a pessoa a permanecer no casamento. Tem coisa pior do que isso? Todo dia você fala, não, vamos continuar, vai dar certo. Isso é pessoas convencidas. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você conhece alguém assim que você tem que convencer sempre? Olha aqui para mim. Nós não fazemos parte dos que são convencidos, nós somos convertidos. Mas para converter tem que ter poder de Deus. E a fé gera poder. A fé gera poder. O reino de Deus é poder. Então eu preciso de alegria, eu preciso de prazer, preciso de poder. Para tudo aquilo que eu e você formos fazer nessa terra, nós precisamos dessas três coisas. E Paulo está falando, agora permanece. Então, ou seja, essas coisas já existem e vão continuar. Mas eu te pergunto, você está vivendo isso? Você está desfrutando isso? Porque isso faz parte da sua nova vida. E eu quero falar hoje sobre fé. Porque mais do que nunca nós precisamos de poder. Nós precisamos de alegria, precisamos de prazer, com certeza. Isso faz um bem enorme para você dentro. Quem não tem prazer e quem não tem alegria, é muito difícil conviver com essa pessoa. É muito bom, é muito... a pessoa falou ali, não sei se é para tomar água, mas tem que tomar, né? Lá em São Paulo eu peço para o pessoal, me lembra de tomar água, porque eu me empolgo e esqueço. Então, veja. O prazer e a alegria faz bem aqui, para a sua alma, mas o poder é fora. É as coisas que estão acontecendo, são as portas que estão fechadas, são as estratégias do inferno para te prejudicar. Você precisa de poder. O diabo só responde, só aceita, ele só entende uma única linguagem, poder. Você não conversa com o diabo, com uma pessoa possessa e fala para ele assim, ô, senhor diabo, sai dessa vida, o senhor está prejudicando ela. Será que o senhor não entendeu que ela não quer você aí?
Por favor, saia daí. Não existe isso. Você ordena em nome de Jesus, libera o poder de Deus e ele tem que sair. Você não fica pedindo uma enfermidade da mesma forma, ô enfermidade, você está acabando com a minha vida. Pelo amor de Deus, sai de mim. Né? Vai lá para os demônios de onde você nasceu e tudo. Você não faz isso, você ordena. Você ordena, poder de Deus. Sair trabalhando. E às vezes não prospera, a coisa não vai para frente, sempre acontece alguma coisa que era inesperada e acaba você gastando seu dinheiro e tudo. Aí você, daí a pouco acontece uma vez, 2, 3, 4, 5. Você fala, peraí, tem algo errado nisso? Aí você vê uma ação do inferno claramente ali. A hora que você junta alguma coisa, você perde aquilo, ou acontece alguma coisa, bateu o carro, uma doença, não sei mais o que, você gastou o dinheiro, agora você estava juntando para comprar um negócio, não dá mais, aí você não prospera, você trabalha, acaba não desfrutando. Aí você vê e fala, peraí, tem uma ação do inferno aqui. E aí, como que você resolve isso? Poder de Deus. Você ordena para parar, mas se não tiver poder, como que faz? Então, a fé libera poder. Você começa um negócio, o negócio não vai para frente, você trabalha, você conhece o negócio, você sabe como fazer, e aí está trabalhando, mas não vai para frente. Porque o diabo está parando o negócio. Você precisa de quê? De poder. Você precisa de poder. A fé gera poder. Então, o escritor de Hebreus diz o seguinte, a fé é o quê? Certeza de coisas que ainda não aconteceram, mas vai acontecer agora, porque a fé traz a existência aquilo. É o poder de Deus atuando. Diz que a fé é isso. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você tem fé? A cara que você está fazendo aí, você ficou assim. Pergunta para o outro do outro lado, quem sabe a resposta vai ser melhor. Vai, você tem fé? Sabe por que você, quando eu perguntei se você tem fé, você ficou assim, em dúvida? Olha, dúvida e fé são opostos, é luz e trevas. Se você tem fé, não existe dúvida, porque fé é certeza. Jesus é o autor e consumador da fé, o diabo é o autor e consumador da dúvida. Então, se você tem dúvida, eu quero te falar, é o diabo que está agindo. Se você tem fé, é Jesus que está agindo. Fé é certeza. Mas você está aí desse jeito, aí você ficou em dúvida. Ele está falando de poder, está falando de cura, está falando de expulsar demônio, está falando de abrir porta, de prosperar, e de casar. Mas isso não está acontecendo na minha vida. Deixa eu te mostrar mais um texto aqui para dar uma piorada na sua situação. Lá em Apóstolo Tiago, né, quando escreveu Tiago, capítulo 2, olha o que ele fala. Meus irmãos, a partir do verso 14. Então, Tiago 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão, aí ele dá um exemplo, olha que coisa poderosa. Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Que texto difícil, confrontador. Porque ele usa um exemplo, ele está falando o seguinte, o irmão vem orar com você e fala assim, olha, eu estou passando necessidade, eu não tenho arroz, não tenho feijão lá na minha casa. E você tem arroz e feijão na sua casa. Aí ele fala, aí você ora com o irmão e fala, vai em paz, vai ter comida. Eu falo, mãe, você tem comida na sua casa? Por que você não dá comida para ele? Ao invés de orar, você pega a comida sua e reparte com ele. Ele está falando, isso que você está fazendo, vai em paz, que Deus vai te abençoar, ele está chamando de hipocrisia. Então, essa oração sua não vale nada. Esse vai em paz, isso aí
Fala, sei lá, o que é isso? Isso é hipocrisia. Para com isso, é o que ele está falando. Da mesma forma, ele fala, se você diz que tem fé, não tem fruto de fé, essa fé sua é morta. Porque toda fé, como ela é certeza, é poder de Deus, a fé gera poder. Se não há poder, é porque essa fé está com algum problema. É uma fé débil. É uma fé que não está fortalecida. É uma fé que não tem substância. Por quê? É uma fé que não gera fruto nenhum. Eu tenho fé. O que gerou essa fé sua? Então, imagina, você sabe que nós temos fé de coisas que vão acontecer e coisas que estão acontecendo aqui. Então, coisas que vão acontecer. Eu creio, tenho fé que Jesus vai voltar. Quantos têm fé? Dá um glória a Deus por isso. Pois é. Mas a minha fé que Jesus volta mudou a minha vida hoje. Porque eu tinha um estilo de vida. Eu vivia de uma forma completamente contra a graça de Deus. Mas o dia que eu criei que Jesus volta e eu quero estar com Ele, eu quero reinar com Ele, mudou completamente a minha vida. O que eu praticava, eu parei. Porque a fé que eu tenho na volta de Jesus mudou a minha vida hoje. As minhas atitudes, as minhas escolhas, hoje, foram mudadas pela minha fé em Cristo. Porque Paulo diz, se nós não cremos na ressurreição, se nós não cremos que Jesus está voltando, vamos aproveitar a vida. Porque nós só temos esses anos aqui, aproveita tudo, viva o máximo que você puder, porque morreu, acabou. Mas ele fala, mas, se você crê na ressurreição e você crê que Jesus volta, então toma cuidado como você está vivendo. Olha as suas escolhas. Veja as suas atitudes, os seus posicionamentos, porque vai fazer diferença lá. Então veja, olha a fé produzindo frutos. Quando alguém fala que tem fé que Jesus volta, mas a vida dele continua rigorosamente da mesma forma como ele vivia antes, fala, essa fé é morta, porque não produziu frutos. Bom, essa é uma fé que tem a ver com o futuro, mas tem fé que tem a ver com hoje, com agora. Eu estou doente, mas não fico curado. Não, eu estou trabalhando, mas eu não prospero. Não, eu sou solteiro, estou orando, mas não aparece ninguém. E aí? Eu estou liderando a célula, mas a célula nunca multiplica. Eu tenho fé que vai multiplicar, mas não multiplica. Eu tenho fé que vou ser curado, mas não sou curado. Eu tenho fé que vou casar, mas tem 10 anos que não vai. Essa fé não está produzindo fruto, pois Tiago está falando que ela é morta. Aí a gente fica em dúvida, mas como morta? Eu creio, mas não está acontecendo. Pergunta para o seu irmão ou para a sua irmã aí do lado aí. Isso já aconteceu com você? Você ter fé e não ter fruto nenhum da fé? Ah, então eu vou desistir. Eu vou deixar de ter fé. Porque olha o exemplo que ele está falando. Essa fé sem fruto é igual à fé dos demônios, porque eles creem que Deus existe e ainda tremem diante de Deus. Mas não tem fruto nenhum na vida deles. Ele fala, pelo amor de Deus, eu quero ter lá fé de demônio? Não. Mas está aparecendo. Bom, o que é então que está acontecendo? Aí tem o que eu quero compartilhar com você. A fé é uma irmã gêmea. É dois lados da mesma moeda. Se não acontecer isso, a sua fé jamais vai dar fruto. E é algo simples, chamado ousadia. Ousadia. A fé precisa da ousadia. Na verdade, a ousadia está dentro da fé. A fé sólida, a fé de raiz, a fé forte, ela é cheia de ousadia. Porque a fé vai produzir essa ousadia. Então, se não tem ousadia, essa fé vai ser morta. Ousadia é o primeiro fruto da fé. E as duas coisas andam juntas. Não adianta eu só ter fé sem ousadia. A ousadia é que vai trazer à existência aquilo que eu digo que tenho fé. Sem ela, não vai acontecer. E aí, deixa eu te dar alguns exemplos aqui, para que isso fique claro. Eu quero dar só exemplos hoje, não tem nada para pregar, só desses exemplos. Então, vamos ver Moisés. Deus chama Moisés e fala para ele, você vai lá libertar o povo. Moisés não tinha um canivete, só tinha um cajado. Do outro lado tem lá o exército mais poderoso da época, que era o exército egípcio. E aí ele fala, vai lá. Deus falou com ele no Monte Sinai. Ele falou para ele, vai lá e volta aqui. Você vai tirar o povo e volta aqui.
quando você voltar aqui, nós vamos conversar e eu vou te falar como que vai ser essa nova vida. Mas vai lá. Aí Moisés resistiu, não sei mais o quê, porque Moisés era um senhor de 80 anos. Aos 40, ele tentou fazer isso. Aos 40, ele estava lá no Egito. Aos 40, era um homem muito poderoso lá. E ele tentou e não deu nada. Agora, aos 80, imagina. Como que estava? Já tinha desistido, mas Deus falou, não, agora que é a hora. Vai lá. E aí você conhece a história, Moisés foi. Moisés foi e o poder de Deus manifestou. As pragas e tudo. Moisés era um crente novo. Ele ainda não conhecia todo o poder de Deus, foi conhecendo lá. A primeira experiência sobrenatural de Moisés foi a sarça. Aos 80 anos. Ali foi a primeira experiência que ele viu. Falou, tem uma maravilha ali, eu vou lá ver. Ali ele começou a conhecer o poder de Deus. E aí Deus dá poder para ele. Vai lá, liberta o povo. Quando o povo saiu do Egito, conduzido pela nuvem, a nuvem conduziu eles até as margens do Mar Vermelho. E o Mar Vermelho, naquele lugar, irmãos, não é assim um córregozinho que você vê do outro lado, não. Eu já estive lá, fiz questão de ir no lugar que presume, segundo aí os entendidos, que era onde Moisés parou. É o mar, é igual você vê aqui o mar aqui, você não vê do outro lado, não. E aí, ele está lá, a nuvem trouxe ele até ali, e quando chegou ali, o que aconteceu? O faraó desistiu de liberar o povo, pega o exército dele e vem atrás. E aí eles estão lá parados diante do mar. O que é que tem do outro lado que eles não estavam enxergando, mas estava do outro lado? O Monte Sinai, onde Deus mandou Moisés se encontrar com ele. O que estava entre o Monte Sinai e eles? O mar. E agora o que é que tinha atrás? Um exército. Um exército muito bem equipado. E aquele povo não tinha nada, não tinha arma nenhuma. E aí vem o exército. E aí, quando o povo vê o mar pela frente e vê o exército atrás, ele chega para Moisés e fala o quê? Olha, Moisés, será que é porque não tinha muito sepulcro lá no Egito que você trouxe nós para cá? Vai morrer todo mundo aqui? Agora aí, Moisés, crente novo, conhecendo o poder de Deus agora, não conhecia tudo. E aí ele olha aquilo e o povo pressionando ele. E agora, o que você faz? Nos livra disso. Olha a enrascada que você nos colocou. E Moisés fica ali, meio perdido, o que ele faz? Vai orar a Deus, que é o que todo mundo deveria fazer, vai orar a Deus. Se você estivesse na situação, ou você ia sair correndo, sumir, eu tenho que sumir daqui, porque agora acabou. Eles vão me pegar aqui, antes de me pegar, deixa eu mesmo sumir. Ou orar, e ele foi orar. E aí, quando ele está orando, Deus fala para ele, por que você está orando? Eu fico imaginando a cena. Eu não sei se Moisés estava ajoelhado, se ele estava em pé, se ele estava pulando, gritando, sufocando, não sei o que ele estava, porque a situação era horrível. De um lado o mar, do outro lado o exército, e junto um povo querendo matar ele. Imagina a situação. E aí Deus fala para ele, por que você está orando? Eu fico pensando, se eu estiver no lugar dele, eu falo, Deus, é o seguinte, eu não sei se o senhor está vendo, mas deixa eu te contar, o que está acontecendo aqui embaixo? O senhor está em cima, às vezes você não está vendo. Tem um mar na minha frente, tem um exército atrás de mim e um povo querendo me apedrejar. E o senhor está falando, por que eu estou orando? O senhor quer mais algum motivo? Eu acho que eu ia falar isso para Deus. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? O senhor não está vendo? O senhor não está percebendo? Eu estou solteiro há 10 anos, é ruim ficar sozinho aí. Eu estou trabalhando, meu dinheiro não dá para pagar nenhum aluguel, por que eu estou orando? Eu estou doente, eu estou aqui no hospital. O senhor não está vendo, não? Eu estou aqui deitado, estou passando mal. Por que eu estou orando? Eu acho que falar isso, pois Deus falou, por que você está orando? Aí Deus fala para ele, eu não falei para você a gente se encontrar do outro lado? Falou, eu sei. O senhor não está vendo, mas tem um mar aí. E aí Deus fala para ele, não é para orar, eu já não falei, é lá do outro lado. Mas e o mar? Manda ele abrir. Olha, agora você imagina Moisés. Vai orar, a resposta de Deus é, manda o mar, abrir o mar. Mas como assim? Onde é que tem alguém, alguma experiência, alguma referência que alguém abriu um mar desse jeito aqui? Onde é que está escrito que isso aconteceu alguma vez? O
Que poder é esse que pode abrir o mar para quase 3 milhões de pessoas passarem? Imagina Lisboa inteira passar. Não sei quantos milhões aqui, mas acho que a grande Lisboa talvez deve ter aí os 3 milhões. 3 milhões. Pois é, a grande Lisboa inteira passar. Como? Deus falou, manda abrir. E aí acabou a conversa. Deus, eu vou só, essa força de expressão, vira as costas e sai. Agora é com você. Aí Moisés está lá. Jesus, o que eu faço? Olha o que Moisés fez. Ele virou para o povo que estava em cima dele e falou, agora vocês vão ver o poder de Deus. Esse é o cabra corajoso. Antes de abrir, ele falou para o povo, agora vocês vão conhecer o poder de Deus. E aí, ele falou, manda abrir. Eu falei, como? Estenda o seu cajado aí e fala para o mar, abra mar. Agora ele fala para o povo, agora vocês vão conhecer o poder de Deus. Eu imagino eu na situação, com o cajado na mão. Bom, vamos lá, vamos ver se esse trem funciona. E se não funcionasse? O povo está ali para matar ele. Se o povo não mata, o exército ia matar. E se o exército não mata, ele ia morrer afogado dentro do mar. Não tinha opção. Sem opção, o que ele fez? Ousado. Falou para o povo antes. Ele foi para Deus, porque está conhecendo Deus, está conhecendo o poder de Deus, não sabe, vai lá falar com Deus, e aí Deus fala, manda abrir. Aí ele fala, vou mandar abrir, e avisa antes, vou mandar abrir esse mar, e vocês vão ver esse mar abrir. Isso é ousadia. Aí ele estende o cajado e fala, abra mar. O mar abriu. Então veja, ele tinha fé em Deus? Lógico que tinha, ele saiu do deserto, por lá tirou o povo. Ele crê na palavra de Deus, ele crê, mas precisava de ousadia. Se não houvesse ousadia, o milagre não tinha acontecido. Então eu e você precisamos de ousadia. A ousadia consumou o milagre. Eu creio, mas agora eu tenho que agir segundo o que eu creio. O que eu disse que eu creio? Isso, então faça o que você crê. Seja coerente. É o que Tiago falou. Seja coerente com aquilo que você fala que crê e haja segundo aquilo que Deus falou. Crendo, você tem fé no que Deus falou, então haja segundo o que Deus falou. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, tem algum mar aí te atrapalhando? Seja ousado. Seja ousado. Ah, pastor, sei não. Pois é, por isso que a sua fé não está produzindo os frutos. Sei não. Precisa da ousadia. Precisa da ousadia. Deixa eu te dar um outro exemplo. Pedro, a palavra de Deus diz que ia orar todos os dias. Orava 3 vezes ao dia. Não era só nos 21 dias de jejum, não. Todo dia ele orava, ia para o templo para orar. 3 horas da tarde ele estava indo para orar. E aí lá no templo, porque o templo tinha um templo, né? E tinha as cercanias ali do templo. E tinha um lugar chamado Pórtico de Salomão, que era o lugar onde a igreja se reunia. Ali todo mundo podia se reunir, porque é fora do templo, era na esplanada do templo. Era um lugar, né, que fez uma terraplanagem lá, muito grande e tudo. Não sei se você já foi lá. Então está lá, Pórtico de Salomão, onde eles iam. Aí ele estava indo. Ao ir, aí tinham lá, né, subindo as escadas, tinha um paralítico. 40 anos, o homem. Nasceu paralítico. Aí ele ficava lá pedindo esmolas. E aí, quando ele vê Pedro e João, que iam orar, ele pede esmolas para Pedro e João. Você conhece a história. Aí Pedro olha para ele e fala para ele assim, olha, não temos, pediu esmola, não temos ouro e prata. Então, ouro e prata para Deus é esmola. Entendeu isso? Ouro e prata é esmola. Não tem ouro e prata. O reino de Deus, ouro e prata, é esmola. Porque o reino de Deus tem coisas infinitamente mais valiosas e mais poderosas. Então, aí ele fala, não tem esmola, mas o que tem eu te dou. Poder. Poder. Em nome de Jesus Cristo, levanta. O que aconteceu imediatamente? Nada. Nada.
O homem continuou lá sentado. Agora você imagina, aqueles segundos assim, eternos, né, que parecem uma eternidade. Em nome de Jesus, levanta. O cara ficou sentado. Agora Pedro podia pensar, não funcionou. Ele falou, em nome de Jesus, o Nazareno, ele podia falar, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Em nome de Jesus, o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, para ir tentando. Eu fiquei lá pensando na cabeça de Pedro. Mas aí o que Pedro fez? Falou, em nome de Jesus, levanta. E aí ele pegou o homem pela mão. E a hora que ele pegou o paralítico pela mão, aí ele saltou. Aí o poder aconteceu. Imagina, Pedro sabia que carregava o poder de Deus, e ele liberou o poder de Deus. Mas pegar o paralítico pela mão, é a ousadia que ele teve de confiar no poder de Deus. Ousadia. Um monte de gente em volta. E aí, a hora que ele fala para o paralítico, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu vou te dar, em nome de Jesus, levanta, falou em voz alta. Agora imagina todo mundo olhando para o paralítico, continua sentado, eu olhando para Pedro, e agora, o que vai ser? Ele falou, vai ser que ele vai ser curado. Pegou pela mão e o cara pulou. Um homem, ele não foi para o médico fazer cirurgia, não fez fisioterapia, 40 anos, nunca andou na vida, saiu pulando e saltando. Aí agora já mudou, todo mundo que estava em volta olhou e falou, o que está acontecendo? Está acontecendo que a fé de Pedro foi ousado e o poder de Deus se manifestou. Se não tivesse essa ousadia de pegar ele pela mão, tinha continuado paralítico. E ele, muito provavelmente, ia ter um problema sério na fé dele, ou as pessoas que estavam em volta, porque depois disso que o povo viu, afluiu aquela multidão, mas 2.000 pessoas se converteram naquele dia por conta desse poder. Antes, 3.000, agora mais 2.000. A igreja já foi para 5.000 pessoas, só com esse milagre que aconteceu. Por quê? Porque Pedro foi ousado. Ele creu, liberou a palavra e foi ousado segundo a palavra que foi liberada. Ousadia traz o poder de Deus. A sua fé vai materializar segundo a sua ousadia. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Esther. Você conhece a história de Esther. Então, na época de Esther, um endemoniado lá conseguiu envolver o rei e criou um decreto para matar todos os judeus. Mordecai, que era pai adotivo de Esther, manda falar para ela, você tem que fazer alguma coisa. Vai morrer todo mundo. Mas ninguém sabia que Esther era judia. E ele falou, olha, você está aí no bem bom, está aí no seu palácio e tudo, mas alguém vai descobrir que você é judia, você vai morrer também. E o decreto já está feito. Vai lá no rei, conversar com ele, fala que isso é um absurdo, que ele foi manipulado, tal do Amã. Aí Esther manda um recado para Mordecai, fala para ela, mandou falar para ele, olha, é o seguinte, ninguém entra na presença do rei sem ser chamado. Se entrar, morre. Lá é o seguinte, ele tem um cetro na mão. Se entrar alguém lá onde ele está, e ele não estender o cetro, ele já põe um capuz no sujeito, já leva e corta o pescoço, já morreu, acabou. Não tem julgamento, não. Manda matar. Aí Mordecai fala, mas e aí? Você acha que você está aí para quê? Você foi levantado para isso. Deus te colocou como rainha justamente para esse dia. Você está aí justamente que Deus te levantou para salvar o povo judeu. Esse é o seu momento. Agora Esther podia ouvir isso e falar, bom, não sei, será que é? Será que meu pai está certo? Será que isso vai funcionar mesmo? Não, mas ela creu. Creu na palavra. Eu fui levantada para esse momento. E o que ela fez? Foi ousada. Aí ela mandou falar, então tá bom, eu vou. Eu vou lá. Se é a palavra de Deus e eu creio que é, então eu vou lá e Deus vai me salvar. E aí ela vai. Quando ela entra na presença do Assuero, ele estende o cetro para ela e o povo de judeu é liberto e salvo naquela época. Ela foi o quê? Ousada. Ousada. Ouviu uma palavra, é de Deus, eu nasci para isso, então vou lá e Deus vai fazer.
E o resto da história. Até hoje, quase aí 2.600 anos depois, o povo judeu comemora esse dia. Por quê? Porque uma mulher chamada Esther foi ousada. Teve fé e foi ousada. E o milagre aconteceu. Eu te pergunto, onde está a sua ousadia? Porque a sua ousadia é que vai trazer à existência o milagre e o poder de Deus. Se a fé sem essa ousadia, as coisas não vão acontecer. Fala, pastor, mas eu até que tentei ser ousado, mas a coisa não funcionou, não. Deixa eu te dar aqui um último exemplo. Meu tempo já acabou, mas deixa eu dar mais esse exemplo. O pastor Felipe pegou meu tempo para caramba. Vocês me dão um tempo aí. É o seguinte. Deus aparece para Abraão, ele tinha 100 anos. A esposa 90. E aí, fala para ele, daqui 1 ano, você vai ter um filho. E vai embora. Agora imagina Abraão, oh, meu Deus, daqui 1 ano, vai ter um filho? Eu esperei esse filho, tem 25 anos que eu estou aguardando. Há 25 anos atrás eu estava lá, ó, legal. Minha esposa também. A gente tinha relação sexual, está tudo funcionando e tudo. Mas hoje, já foi, não funciona mais nada. A Sara nem menstrua e nós não funcionamos. Nós somos 2 amigos, não tem mais relação sexual. Mas Deus falou, daqui 1 ano. Agora você imagina. Abraão ouviu a palavra. Quanto tempo leva uma criança para ser gestada? 9 meses. Deus falou quanto tempo? 1 ano. Então, Deus deu 3 meses para ele tentar. Agora você imagina, 90 dias. Daqui 90 dias a Sara vai ficar grávida e vai nascer o tal do Isaac. Mas o que eu faço até lá? Ele chamou Sara e falou, e aí, Sara? O que a gente faz? Nada funciona mais. Vai, vamos ser ousados, vamos lá. Não foi na primeira vez, imagino. Porque foi 3 meses depois que ela ficou grávida. Eu não sei se vocês passaram 3 meses orando, jejuando, meditar e vamos, tá? Ou se eles tentaram durante 90 dias. Mas uma coisa, eles foram ousados. Que a Bíblia fala que Abraão, quando recebeu essa notícia de Deus, ele já era amortecido, ou seja, não tinha mais ereção, não tinha mais relação sexual. E Sara já não menstruava mais, era impossível. Se antes ela já era estéril, agora pior ainda. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas eles creram. E alguma coisa eles fizeram que funcionou. E o Isaac nasceu depois de 1 ano. Pergunta para a pessoa do seu lado, as coisas não estão funcionando? Não só nessa área, não. Qualquer coisa, não está funcionando? Suas finanças não estão funcionando? Já tentei. Eu até desisti. Já orei para ser curado. Quantas vezes? Já perdi as contas. E aí? Ousadia. Ousadia. Ele foi ousado, e o Isaac nasceu. A Bíblia diz que ele esperou contra a esperança. Não era possível. Não tem jeito de ter esperança nisso, pois ele teve. Se alegrou. Amava Sara. Prazer. Pronto, o poder manifestou. Então, olha, quando Deus estava introduzindo o povo em Canaã, era Josué o líder, porque Moisés tinha terminado o tempo dele, Deus levantou Josué, e Deus falou algo para Josué, você vai conquistar essa terra. Onde você colocar o pé, ninguém vai poder te resistir. Deus deu um limite, Deus fez poderosas promessas para Josué. Falou para ele, você crê? Ele falou, eu creio. Aí Deus falou algo para ele, tão somente seja corajoso. O que é a coragem? A ousadia. Seja ousado. Seja ousado. Porque tudo isso vai acontecer se você for corajoso. A única coisa que Deus colocou para Josué, seja ousado. E o primeiro milagre, da mesma forma que usou lá Moisés antes. Deus falou, tem um Jordão, né? Está separando aí
de Canaã. Era um rio. Na época, grande. Época de cheia, a correnteza forte. Não tinha um barco, não tinha uma ponte, não tinha um navio, não tinha nada. Deus falou para Josué, pisa na água. A hora que você pisar, ela vai abrir. Aí ele teve que falar para o povo. Nós vamos, meu povo, para onde? O outro lado. De quê? Nós vamos pisar na água e ela vai abrir. Hã? Aí teve que pisar na água. Falou antes, foi ousado. O rio se partiu. E eles passaram. Agora, Jericó, a cidade mais fortificada de Canaã. As muralhas de Jericó, você podia andar de charrete em cima dela. As pedras que compunham, elas tinham no mínimo 1 tonelada. Era impossível de entrar. Não tinha morteiro, não tinha pólvora, não tinha tiro, não tinha helicóptero, não tinha nada. Como que vence? Deus falou, é simples, Josué. Dá volta em torno da cidade. Fazendo o quê? Nada. Só dá volta. Eu vou dar volta e o quê? As muralhas vão cair. Andando em volta, ela vai cair? É. Quanto tempo você vai fazer isso? Todo dia você vai dar uma volta. E no último dia você vai dar 7 voltas. Agora você imagina o povo lá dentro de Jericó olhando para eles dando volta. O povo está ruim da cabeça. Eles acham que a volta, em volta dessa muralha vai cair? Mas aí depois? Não, depois você grita. Quando alguém falar, você quer levar no grito? Fala, é isso aí. É isso aí. 7 voltas é agora. Vamos gritar. Gritou, a muralha caiu. Tem que ser ousado ou não para isso? Foi a única coisa que Deus falou para ele. Eu te pergunto, o que está te parando? Qual é o mar? Qual é a paralisia? Quais são as muralhas? Você tem uma palavra de Deus? Cadê a ousadia? Sua célula vai multiplicar ou não? Você vai casar ou não? Seu casamento vai ser restaurado ou não? Você vai ser curado ou não? Você vai ser próspero ou não? 21 dias, nós vamos batizar as pessoas, o encontro dos 300 ou não? Precisa da sua ousadia. Mas o que é que eu faço? Prega. Não, meu fulano que eu vi. Prega. Por quê? Quem é que vai convertê-lo? É o poder de Deus. Mas precisa da sua coragem, precisa da sua disposição, precisa da sua ousadia. Vou lá, vou entrar lá e vou pregar, vou ministrar, vou falar da graça divina, vou falar das boas novas do Evangelho. E aí? E aí o Espírito Santo vai manifestar o poder e vai converter essa pessoa. Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente? Quantos querem ver a manifestação do poder de Deus? Fica com a mão levantada, quem quer ver. Vira para quem está com a mão levantada e fala assim, seja ousado. Lembra, a fé, sem ousadia, é morta. Mas a fé e a ousadia manifestando junto, o poder de Deus vai manifestar. É simples assim. Para que a glória seja de Deus. Você está num lugar, está lá na sua empresa, alguém te contrata para trabalhar. Seja ousado. Chega para o seu patrão e fala, você acabou de fazer a melhor coisa da sua vida, me contratar. Não, porque eu carrego a bênção de Deus. Agora, você vai muito mais à frente, porque eu estou aqui, eu sou um abençoado de Deus. Ah, pastor, isso é soberba. Não, isso é fé. Isso é ousadia. E aí você começa a orar lá pelo seu patrão e vai prosperar. E vai olhar para você e vai falar, eu preciso desse sujeito. Porque ele entrou aqui e a bênção de Deus, eu estou vendo que as coisas melhoraram na minha vida. Não sei de onde vem, mas melhorou. Isso é ousadia. Você às vezes vende algum produto, alguma coisa. Pega, fala para o seu cliente, você vai comprar isso aqui, né? Sua vida vai mudar. Porque quem compra de mim é abençoado. Porque os meus produtos são tudo abençoado, consagrado a Deus. Se você comprar, você vai ser abençoado. Se é solteiro, chega para quem você está pensando e fala, você quer ser feliz? Casa comigo.
Aí não tem coragem, tá vendo? Por isso vai continuar solteiro. Quantos aqui querem ser ousados? Fica de pé onde você está. Quero perguntar para você. Olha aqui. A esperança gera alegria. O amor gera prazer. E a fé gera poder. Com certeza você precisa de poder. Com certeza. Sua vida está parada em alguma área, eu quero te falar. Está faltando poder. Está faltando poder. Então vamos orar uns com os outros agora? Vira para a pessoa que está do seu lado. Dá 1 minuto da sua ousadia. Pergunta para a pessoa. Deus vai me usar agora para te abençoar. O que é que está te parando? O que é que está te impedindo? Qual é o mar que vai se abrir agora? Qual a paralisia que vai ser curada agora? Qual a muralha que vai cair agora? Ora. Seja ousado. Libera uma palavra de Deus. Ora agora, em nome de Jesus.